Olá, caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Diz-me o que lês. Eu sou a Anabela Luís e é para mim um privilégio estar aqui. Hoje temos o prazer de ter connosco o professor Gaspar da Silva Fernandes Vaz. Boa tarde, Gaspar. Boa tarde. O Gaspar foi diretor do agrupamento de escolas de Cister e eu pedi-lhe uma nota biográfica para o poder apresentar e vou passar a ler. Nasceu em agosto, numa segunda-feira, por volta do meio-dia. Era o ano de 1955, na freguesia de Tagilde, concelho de Guimarães, então, hoje de Vizela. Ou seja, norte, Baixo Minho, terra de vinho verde, de catolicismo fervoroso, de pobreza extrema, não mitigada por luz elétrica, que apenas existia numa zona muito restrita à volta da igreja, o que não incluía a sua casa. Água canalizada também não havia, assim como casas de banho. Mesmo assim, eram dos mais afortunados de uma aldeia soalheira, mas miserável. Por ali andou, anos felizes, com uma aura persistente durante um tempo fugaz. Foi à primeira comunhão com menos de 4 anos, porque sabia a doutrina toda. Depois, num ano em que teve de fazer a pé cerca de 14 quilómetros diários para se habilitar com o exame de admissão aos liceus, depois de receber as imprecações do Dr. Arménio, do externato de Vizela, por ver partir o seu melhor pupilo para ser padreca, foi mesmo para Braga, para o seminário. Foi o primeiro deslumbramento. Conheceu gente mais desenvolvida, gente que já usava pasta dentífrica, papel higiênico, sabonete e que via televisão, porque tinha energia elétrica, em vez de candeeiros de petróleo ou gasómetros. Perdida a vocação, teve de trabalhar durante um ano como empregado de escritório, talvez para expiar o pecado de não ir para padre. Depois encontrou uma família anjo da guarda que o adotou e tratou de parte da sua formação. Da parte afetiva, nada dirá. Sei que mesmo antes de ter completado o bacharelato em filosofia, com boa nota, começou a dar aulas. Aulas de quê? De história, de português, estudos sociais, filosofia, psicologia. E onde? Por alguns lados, como Braga, Guimarães, Cabreiros, Santiago do Cacém, Covilhã, Figueira da Foz, até chegar a uma terra que não lhe estava prometida, mas que adotou como tal, Alcobaça. Enquanto isso, completou a licenciatura em Filosofia Contemporânea na Universidade de Coimbra. Mestrado. E fez... Mestrado. Foi mestrado? Foi. Ok, ótimo. E fez uma pós-graduação em Gestão Escolar na Universidade de Lusíada, em Lisboa. Pronto, então cá temos esta apresentação tão doce, tão autêntica relativamente a uma época da tua vida que para nós é totalmente desconhecida. Sim. Tu nasceste em Tagilde, Vizela. Isso faz de ti um homem do Norte? Já fez. E obviamente que nós temos os sítios onde nascemos cravados em nós como um ferro. E obviamente que durante muito tempo lutei contra um certo sotaque nortenho, contra a pronúncia de norte, nomeadamente. Mal, porque eu acho que isso são marcas que nos enobrecem, não que nos apequenam. Mas, tantos anos depois, já não sou uma pessoa de norte, sou uma pessoa de Alcobaça, com certeza. Com certeza. E, já que o referiste assim, entre o norte e Alcobaça, o que escolhe o teu coração? Neste momento já escolho Alcobaça, claro. Sem hesitação. Sim, sem hesitação. Ainda no domingo passado estive com os meus irmãos numa confraternização muito prazerosa, etc. E eles diziam exatamente, tu agora qualquer dia vens para cima. E eu assim, acho que não. E acho que não mesmo. Portanto, já levo mais tempo de Alcobaça do que de qualquer outra terra, porque eu, em Tagilde, verdadeiramente, só estive até à 4ª classe, até aos meus 10 anos. Depois disso estive em Braga, muitos anos,
E depois estive um bocadinho em todas estas terras que leste, e que é isso mesmo. Então, E depois disso tudo, desde 88 que estou em Alcobaça, portanto é muito tempo. É muito mais tempo. tempo do que qualquer outro. e o teu coração instalou-se em Alcobaça? Está instalado, E- e bem instalado. Sim. E Alcobaça está no teu coração. Tu estavas a referir que foi só até a 4ª classe da Gilde, mas então estes 14 quilómetros diários que fazias, foi com que idade? Com Mais ou menos? 9, 10. 9, 10, sim. Foi na 4ª classe. Na altura Portanto, em que eu... Sim, Por duas razões. Primeiro, porque havia uma certa intermitência. Isto é a questão da falta das professores, já é velha. E pelo menos em determinadas zonas, as menos agradáveis, basta dizer que nessa altura a Tagilde não tinha uma estrada alcatroada. Tinha uma estrada em terra batida, poeirenta no verão e lamacenta no inverno. Ficava a 5 km de Vizela, que era a primeira vila decente, a primeira terra decente, e para nos movimentarmos entre Tagilde e Vizela, eu digo aí 14 km porque depois ao almoço ainda tinha de fazer mais 2 km para ir almoçar à casa de uns familiares que não levavam nada, pelo menos diretamente, por essa facilidade, digamos assim. E, portanto, os 4 km e meio, 5 km de Tagilde, que a minha casa ainda ficava numa zona de Tagilde bastante afastada de Vizela, mais afastada, para lá de São Faustino. Portanto, tinha de fazer isso tudo, sozinho, como é óbvio, para estar às 8h30 em Vizela e a pé, porque não havia transporte público nessa altura. nos dias de hoje isso é mais ou menos impensável. Ainda bem. Exato. Eu não me sinto herói por causa disso, mas é prejudicado pelo facto de o ter feito. De ter que fazer, exatamente. Então, nesta tua breve nota biográfica, não dizes nada sobre a tua obra em Alcobaça. Vamos falar sobre ela também. Claro, é para isso que aqui estou, talvez. Exatamente. Primeiro foste professor, a seguir presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária Dona Inês de Castro. Diretivo, executivo, com todas essas A seguir nuances diretor da Escola tecnológicas. Secundária, não Certo, é? E certo. depois passaste a diretor do Agrupamento de Escolas de Cister. Uma carreira ascendente notável. Notável. Enquanto diretor de um dos maiores agrupamentos de escolas do país, quais foram os maiores desafios? Em 2012, que é essa a data, o agrupamento de escolas de Cister era mesmo o maior agrupamento de escolas do país em número de alunos. Não em número de escolas, porque penso que havia um outro, aqui para o centro também, no interior centro, que tinha mais unidades orgânicas. Em número de alunos éramos nós, tínhamos 4.200 e não sei quantos alunos e éramos de facto o maior agrupamento de escolas do país. Isto não é nenhuma honra, porque acho que essa dimensão é de facto uma dimensão um bocado exagerada. A primeira dificuldade foi como criar alguma identidade entre alguns ares de família, entre unidades funcionais e orgânicas que tinham a sua própria cultura institucional. E que, obviamente, naturalmente, tinham alguma desconfiança em relação a uma unidade da qual eles não foram consultados, ninguém foi consultado acerca disso. Agregadora? Sim. Não é? E quando se agrega unidades que já eram agrupamentos, Exato. 3, Pataias, Dom Pedro e Frei Estevão Martins, com uma escola não agrupada, que era a Dona Inês de Castro, é óbvio que isto cria alguma perplexidade e alguma preocupação. Portanto, a primeira questão realmente que se me opôs é como é que eu vou fazer para que esta gente se sinta de uma casa comum, seja membro de uma casa comum. Construir uma identidade, o agrupamento de escolas com identidade. Exatamente. É isso. Portanto, a primeira coisa que se fez, não sei se te lembras, mas has de lembrar-te, foi aquele primeiro agrupa em que todas as escolas vieram a Alcobaça. Foi uma coisa absolutamente épica. Eu acho que é das coisas que mais me lembro. Sim, é difícil uma pessoa esquecer esse momento. É difícil. E em que
fizemos no chão do mosteiro o primeiro logótipo do agrupamento. Foi uma coisa em que todo o agrupamento se juntou, se uniu, não é? Se uniu, se comprometeu, e eu achei aí que talvez fosse possível criar alguma identidade no meio de tanta diversidade. Para além das escolas e dos agrupamentos que já existiam e que funcionavam, obviamente, independentes, de uma forma independente, havia também, ou passou a haver, esta dificuldade, julgo eu, que era dar resposta a um sistema desde o pré-escolar até à educação e formação de adultos. Certo. Não é? Mas eu aí, e para mim era um dos grandes medos, porque eu sempre tinha sido responsável por uma unidade de ensino, por uma unidade orgânica que dispensava formação e ensino ao segundo, terceiro ciclo durante pouco tempo, diga-se, porque entretanto nós, Escola Dona Inês de Castro, ficámos com uma escola apenas secundária, e sobre segundo e primeiro ciclo e pré-escolar não percebia rigorosamente nada. Isso foi outro desafio, Isso foi outro desafio. Ficar por dentro dessas realidades. Sim, senhor. Felizmente tive uma sorte enorme em ter colaboradores na equipa desses níveis de ensino que me puseram completamente descansado. E as coisas acho que correram muito bem. Passado algum tempo já não tinha nenhum medo em relação a esses territórios desconhecidos, porque um diretor está muito longe de ser autossuficiente, portanto, e a minha equipa fez tudo possível para eu me sentir o mais possível confortável, e passei a sentir, embora sempre com alguma inquietude, que é salutar numa coisa destas. Muito bem. Sim, eu julgo que hoje nós podemos, de facto, de uma forma confortável, falar da identidade de Cister, quando se fala do agrupamento de escolas. É claro que sim, muito embora ache que este território talvez seja um bocadinho grande demais. Mas também, não, com toda a franqueza, isso foi uma pergunta recorrente que me fizeram muitas vezes, em vez deste o quê? E a gente não sabe o quê. Porque para ter uma organização escolar que dê resposta até ao secundário, não vejo outra maneira de organizar o território, a não ser que se pense numa lógica intermunicipal, que poderia ser outra hipótese. Estás-te a referir à dispersão geográfica e, nomeadamente, à existência de pataias, não é? No agrupamento de escolas. Pataias que se sente, ou pelo menos começou por se sentir um bocadinho, não digo violentada, mas chamada por uma realidade para a qual estava, a maior parte das vezes, de costas voltadas. Nós não recebíamos quase alunos nenhuns de Pataias. Pouca gente vinha para a escola secundária, neste caso de Pataias. Portanto, em relação a Pataias havia sempre uma maior estranheza, uma certa estranheza em se relacionar com uma realidade e pertencer a uma realidade com a qual as relações institucionais, funcionais, etc., não eram muito aprofundadas. Por acaso, mais uma vez, tivemos sorte e talvez algum engenho para os sossegar de algum modo e isto fazer crer que naquilo que eles são, uma unidade até ao terceiro ciclo, nada iria piorar. Pelo contrário, acho que melhoramos muito das valências do agrupamento, nomeadamente em termos informáticos, em termos de informação. Conseguimos, com a ajuda, mais uma vez, de outras pessoas, que não o diretor, nomeadamente aqui tenho de dizer do Nuno Água, que, não sendo engenheiro informático, fez todos os possíveis para unir o agrupamento através de programas comuns e fez aquele milagre, aquela maravilha que foi qualquer pessoa em Pataias estava a funcionar como se estivesse em Alcobaça e vice-versa. E isto foi, de facto, uma grande... Sem essa estrutura, as coisas teriam corrido de certeza muito mal. Seria mais difícil, mas hoje eu posso dizer com segurança que, de facto, essa barreira foi bastante mitigada. Sim.
Isso até porque também houve sempre a preocupação de chamar pessoas de plateias para os órgãos, para os centros de decisão, para que eles não se sentissem separados por uma floresta interminável, portanto, pelas matas nacionais. Então, durante o tempo em que foste diretor, que já foram muitos anos, quantos anos foram? 24. 24. Houve certamente vitórias e também dissabores. Queres falar sobre isso? Quero, até agradeço a pergunta, porque efetivamente, olhando para aquilo que aconteceu, eu acho que as pessoas não se lembram sequer daquilo que era a escola, nomeadamente num primeiro tempo, a escola Dona Inês de Castro, quando eu tomei conta dela. Primeiro, aquilo era uma casa que parecia feita por muita gente e não tinham um projeto unificador. Os vidros era cada um da sua categoria, eram translúcidos ou transparentes, havia fogõezinhos para as pessoas fazerem petiscos em todo canto e esquina. Não tínhamos vedação da escola. A água chegava quando chegava, porque havia rupturas que nunca mais acabava. À nossa frente, ou nas nossas costas, porque era uma estrutura que estava completamente de costas para nós, a Escola Velha era uma ruína incrível, e lembro-me que o primeiro problema grave disciplinar que houve passou-se na Escola Velha, porque os alunos naturalmente aproveitam-se das condições para fazer aquilo que não deve ser feito. Pronto, e a Escola Velha de facto era uma chaga. Portanto, tenho de dizer que a primeira vitória, digamos assim, e é minha, mas é sobretudo da comunidade escolar, e tudo isto que aqui está é da comunidade escolar, não é minha. Eu apenas fui o pivô, o ponta de lança que fez com que as coisas acontecessem. A recuperação da Escola Velha, a vedação da escola, não a aprovação de critérios de avaliação. Não sei se te lembras das grandes lutas que houve por causa dos critérios de avaliação, que me acusavam de só pensar em critérios de avaliação. Eu acho que é mais comparável a um tango, não é? Vai, vem. Exatamente. Eles, de facto, já existiam, pelo menos os critérios de avaliação gerais, mas com aquele detalhe e com aquela obrigação que eles se revestiram, eu acho que também é uma coisa do ponto de vista dos alunos e do ponto de vista dos encarregados de educação e de uma grande maioria de professores também. Foi uma vitória muito grande, porque sem critérios de avaliação detalhados, disciplina a disciplina, havia os critérios gerais, sim senhor, mas a disciplina tornava-se quase impossível, por exemplo, apresentar um recurso. Exato. Vou apresentar o recurso por causa de quê? Com base em quê? Pronto, isto com certeza que os alunos me agradeceram muito, e os encarregados de educação, e os professores. Pronto, como é óbvio, em todas as coisas disruptivas há sempre alguém que não acha piada. Claro. Depois a informatização da escola, primeiro, da escola Dona Inês. Nós fomos a primeira escola aqui nesta zona a ter um cartão eletrónico. Hoje é uma banalidade, já ninguém olha para isso com espanto, e o cartão já se dispensa hoje, já há maneira de desmaterializar o próprio cartão, mas a verdade é que nessa altura, com a ajuda da Câmara, é bom que se diga, nós conseguimos informatizar a escola, pôr computadores praticamente em todas as salas, o que era uma coisa impensável naquela altura, pôr aquecimento em todas as salas, o que obrigou a expensas da escola a reforçar a instalação elétrica para suportar o aquecimento. Mas, voltando à informatização, primeiro com o PAE, não sei se te lembras com certeza, e depois com o Inovar, porque o PAE, entretanto, entrou em crise e já não dava a resposta que nós queríamos. E com o Inovar foi possível fazer a informatização de todo o agrupamento. Depois, como não referir a requalificação da escola para o parque escolar, da escola Dona Inês. Passa a ser uma referência, não é? Passa a ser, ainda hoje, a nossa escola, e continua a ser minha escola também, é uma escola de referência, bem como o seu estado de conservação, que ainda um dia destes, indo à EPADREC,
verifiquei que ela continua a ser muito bem tratada. Sim, agora já está a precisar de uma pintura nova. É só mesmo aquela pintura, mas porque da parte interior continua, de facto, com uma preservação absolutamente exemplar. Obviamente que nada é eterno e as pinturas não são eternas, gastam-se claro. e pronto. Mas eu, sinceramente, foi das melhores alegrias que tive quando fui convocado para ir a Lisboa para participar numa reunião preparatória, porque a Escola Dona Inês de Castro ia ser intervencionada. Pronto. Depois, outra coisa que eu gosto muito de referir é a melhoria dos resultados escolares, porque a gente pode ter uma estrutura muito boa materialmente, mas se isso não se refletir no bem-estar dos alunos, no seu sucesso, isto de pouco nada vale. Depois, a avaliação externa das escolas, que foi feita agora ultimamente, e que foi feita com base, o que é que foi avaliado? Foram os resultados e a organização que eu tinha deixado. Exato. Tal qual. Exato, e com resultados excelentes. E que foi absolutamente, digamos, foi a minha melhor avaliação que eu tive. Portanto, foi a melhor avaliação que eu tive porque, ao sair da escola, alguém veio lá e disse, deixa-me cá ver o que é que andaram para aqui a fazer. E descobriram que andaram a fazer uma escola absolutamente notável. A nível de procedimentos, a nível de estruturas, a nível de relações, a nível de afetividade, etc. Há outra coisa que também, olha, isto deve dizer alguma coisa, o Centro Qualifica Novas Oportunidades, que muitas vezes esteve em causa e que tivemos sempre a arte, e uma vez até foi mesmo suspenso, por critérios que a gente nunca percebeu muito bem. Eu percebi. Eu também, mas não vale a pena. Mas podemos dizer que foi uma decisão política. Diremos e dirás, e se dissermos, não estamos a falhar à realidade. De facto, ele existiu, depois, como novas oportunidades, depois foi suspenso, e sabes o que fizemos conjuntamente? Fomos várias vezes a Lisboa para dizer quais são as nossas as vontades, nossas não é? vontades, relativamente à educação e argumentos. formação de adultos, que também ficou suspensa naquela época, Certo, entre o Centro de Novas Oportunidades eu e o bem regresso. sei como é que lhe chamavam, Sim, que eram as centro, novas facilidades. Exatamente. Não é? Do Centro Qualifica, houve ali um interregno em que tudo, de certa forma, parou. Mas mesmo assim, um ou outro manteve-se. Fora da Alcobaça, Pois, sim, um ou outro manteve-se, mas sem os resultados, nem sem o número de inscrições que existiam antes. Mas a verdade é que ele está aí, e está bem, e recomenda-se. Cada vez melhor. E pronto. Depois, outra coisa que também parece um dado adquirido, mas não era, que era o CEFAI. O CEFAI teve por um fio para desaparecer da Alcobaça. O Centro de Formação da Associação de Escolas. Da Alcobaça, dos Conselhos de Alcobaça e Nazaré. Teve por um fio para desaparecer, sendo englobado num efeito tenaz, quer pela batalha, quer pelas Caldas da Rainha. Normal, isto é normal. É só uma clara vitória tua. Claro que foi. Claro. E não só minha. Aí foi minha, sim, pessoal, mas também do Dr. Sapinho. Eu acho que sem intervenção decisiva e informada e apaixonada que caracterizava o Gonçalo Sapinho, nós teríamos ficado mesmo sem o CEFAI, com os prejuízos que daí advêm, e vejam como ele está bem e também se recomenda. Também se recomenda, com certeza. Olha, havia muita coisa que eu podia referir. E de sabores, queres referir algum? De sabores? De sabores. De sabores. Olha, tu não sei se te lembras de um programa integrado e inovador de combate ao insucesso escolar, o PICE. Foi um programa... Sim, vagamente. Já tivemos vários programas. Já, muitos. Alguns que não deram nada. Este foi um programa que era liderado pela comunidade... Como é que é? Não, do Oeste, portanto... Acima Oeste? Acima Oeste. Comunidade Intermunicipal, é isso. Comunidade Intermunicipal do Oeste. Mas que tinha toda a responsabilidade e coordenação das câmaras municipais. Foi uma gigantesca oportunidade perdida. Uma gigantesca oportunidade perdida.
eu lembro-me de propor uma coisa que era muito simples para a estrutura de um agrupamento como estes, em que as escolas do primeiro ciclo estão dispersas por uma área, como acho que tu sabes e os ouvintes também sabem, que vai desde Casal dos Ramos, Carris, até à Martingança e por aí, que são cerca de 40 quilómetros, e que são muitas. A existência de uma estrutura móvel que funcionasse como laboratório e que empoderasse essas unidades com um laboratório que chegava lá quando fosse necessário, seria uma coisa muito interessante. E que não chegou a ir à frente. E que não chegou porque foi dito que não era elegível. Quando, ainda há pouco tempo, vi que na comunidade do Médio Tejo, de Lesíria e Médio Tejo, havia 1 ou 2 projetos exatamente assim. E foi uma coisa que Alcobaça perdeu inutilmente para financiar os próprios projetos de uma pessoa. Pronto, que... Pode ser que, entretanto, surjam novas oportunidades. Pois pode, mas essa perdeu-se. Essa perdeu-se. Mas essa perdeu-se. De sabores. Não tendo é melhor. Mas tem uma outra. Mas, olha, acho que pouca gente sabe que eu tive um processo disciplinar. Eu sei, mas... Pronto. Se calhar. Mas tive um processo disciplinar. Um processo disciplinar absolutamente pidez, que não tem outro nome. E porquê? Por ter chegado ao agrupamento uma pessoa que não tinha as habilitações que dizia ter. Certo. Mas cujo processo vinha de uma escola pública, onde ele tinha exercido e em que nada tinha acontecido. Se nós tivéssemos a única preocupação de ver quem são os vigaristas que andam por aí, nós talvez lá tivéssemos chegado. Mas era difícil, porque de facto a falsificação do documento de habilitações da pessoa estava muito bem feito. Agora... Mas tu só te apercebeste dessa falsificação já depois da situação... ser denunciado na outra escola. E porquê é que ele foi denunciado e descoberto noutra escola? Ele andou noutra escola, entrou também e andou feliz e contente, suponho eu, que ele era simpático e era e era muito simpático para os alunos também, e para os colegas, era de facto uma pessoa agradável. Só foi descoberto porque, chegando, ele entrou no início do ano letivo, e chegando à altura do concurso, que é em fevereiro, portanto já meio ano lá tinha ido, a diretora da escola estranhou que ele não quisesse concorrer. A diretora da escola onde ele tinha estado? Para onde ele foi. Para onde ele foi? Foi no ano seguinte. Para onde ele foi. E dizia-lhe, então, não concorres? Estou à espera aí de um documento, não sei o quê. E depois, quando no fim de contas ele não concorreu mesmo, ela começou a desconfiar. Disse, isto está... Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Que ele disse, não quero concorrer. Não quero concorrer, previda-se. E foi assim que se descobriu? E foi assim que ela pediu um certificado de habilitações à entidade formadora que ele tinha indicado, no certificado que não era verdadeiro, e lá disseram que ele, não senhor, não tinha lá essa formação que ele dizia ter. Na sequência dessa descoberta... Que então... Os senhores Torquemadas do Ministério da Educação vieram por aí, não me ouviram e condenaram no processo disciplinar, que ficou suspenso, portanto não existiu verdadeiramente, mas conseguiu, foi a única vez, tu perguntas-me também se alguma vez eu tive desconfianças das minhas capacidades. Talvez aí, porque, efetivamente, se pediam a um diretor que, para além de suprir e presidir a uma realidade tão complexa como esta, que o obrigava a estar todos os dias, tu lembras-te, todos os dias na escola, desde manhã até à noite, todos os dias da semana, todos os meses do ano. E sempre disponível. E sempre disponível. E sempre disponível. Sempre de porta aberta. Sempre de porta aberta. Sempre. Eu sou testemunha.
Pronto. Pronto. É um estilo, isto não é ser campeão de nada, mas pronto, mas é verdade. Pronto, essa questão, esse processo disciplinar, por nada, O que aconteceu a não sei, não faço ideia. essa pessoa? Não sei, não faço ideia. Eu não tive problemas, a escola não teve problemas nenhuns. Ele foi muito simpático, havia tertúlias entre professores feitas com ele, porque ele era de facto agradável. Sim, nas quais eu Os participei alunos também. não se queixaram nadinha, não havia nada que tivesse concitado uma dúvida de que havia ali alguma fraude. E havia. Exato. Pronto. O resto, tenho de referir esta. Embora ninguém tenha culpa nisso, um dos meus dissabores foi ter de prescindir da melhor bibliotecária que eu conheci na minha vida e que o país também distinguia como tal. É verdade, tenho de dizer isto porque isto também é relacionado, diz-me, com o colégio. Claro. E eu acho que tinha que dizer isto, não digo quem é. Mas porquê? Não podes referir o nome? Não podes referir o nome? Posso. Então. É a Hilda Velez, portanto, a professora Hilda Velez, que foi uma bibliotecária distinguida no país inteiro. No país inteiro, não foi em Alcobaça. No país inteiro, ela era chamada, era sempre uma voz ouvida nas discussões que havia, nas questões que havia sobre bibliotecas escolares. E sem tirar o mérito a quem está, que são pessoas mais que estimáveis. A verdade é que ela era de outra galáxia. Tenho de dizer... Continua a ser. Eu acho que sim. É uma pessoa, pronto. Mas como bibliotecária também era Hilda Velez, pronto. Muito bem. Portanto, também foi um dissabor teres que prescindir. Exato, mas da bibliotecária. Mas para mim a lei é sagrada. Portanto, nunca que eu soubesse e tivesse consciência me afastei daquilo que era legalmente possível. Exato. Muito bem. Então, já respondeste aqui a umas quantas perguntas. Memórias boas. Tens algum momento, algum desafio específico, caricato ou difícil, assim, algo que queiras partilhar connosco? Dos bons ou dos maus? Não, como quiseres. Escolhe tu. É isto. Se a gente estiver disposto, não, que a gente nunca está disposto, mas elas vêm ter connosco. Eu posso dizer que o primeiro dissabor foi logo no primeiro ano que eu estive como presidente do Conselho Diretivo. Pronto. Mesmo nos primórdios, não é? Da responsabilidade. Mesmo ali a começar, quando cheguei à conclusão que as pessoas não estavam com a disponibilidade que eu pensei que estavam. Okay. Eu, quando fui para ali, disse, isto é uma missão, não é um posto. Isto é um dever, não é um direito. Eu sirvo a escola, não me sirvo da escola. Isto para mim eram como agora se diz, as linhas vermelhas. Portanto, e quando chegamos às férias de Natal e começo a ver que as pessoas não tinham entendido que entrar para uma coisa daquelas era diferente. Pronto, foi primeiro de sabor grande. Pronto, e se calhar foi aí que comecei a ver que não estávamos todos alinhados pelo mesmo diapasão, não é? Exatamente, pois não. Outra coisa que eu não gosto de nada nunca gostei, eu sofria muito na iminência de receber as classificações dos alunos. Classificações de exame ou classificações de exame? De exame. As outras, pronto, a avaliação é uma coisa que faz parte do exercício docente, do exercício pedagógico, é todos os dias que ele acontece, mas quando vinham as avaliações dos exames nacionais, era uma coisa que eu não gostava nada de ver pessoas a chorar perante as pautas. Portanto, isso era uma coisa que me dava ainda mais vontade de fazer tudo o possível para que pudesse limitar, a gente nunca consegue limitar isso tudo,
Mas sim. Outra coisa que também não gostei nada, é uma coisa relativamente insignificante, mas para mim é daquelas coisas que estão marcadas também em mim para sempre. Na sequência do 9/11, Do 11 de do 11 de setembro. setembro de 2001, houve depois a escola aberta a seguir, Sim. em que havia um projeto que não tinha sido acompanhado por ninguém e que era uma rábula sobre o ataque de uma brigada muçulmana islâmica ao mosteiro de Alcobaça. E tu resolveste cancelar o espetáculo? Foi. Eu lembro. Foi. É óbvio que hoje não teria feito. Nunca fiz isso, nunca voltei a fazer. E a mim só me ocorreu a imagem do árbitro daquela altura, porque hoje já há videoárbitros que mandavam seguir o jogo, ou neste caso o espetáculo. Dava jeito, um VAR, não é? Nessa altura. Era. Nessa altura dava direito um VAR que dissesse, não pá, isto não tem nada a ver com isso. Pronto. E se calhar não tinha. Mas ao ver aquilo encaminhar-se naquele ambiente de imprevisível para ti naquela altura, porque não se sabia o que vinha a seguir. Eu não tinha informação nenhuma acerca do que viria a seguir. E a verdade é que a audiência estava um bocado suspensa, que não sabia se aprovava, se desaprovava. Pronto, e aí eu disse, eu aqui tenho de ser o homem do apito. O apito ou não apito. E lá está, nessa altura não havia VAR, o apito tornava-se definitivo e tornou-se. E de facto não me orgulho nada desse ato que, visto assim, poderá eventualmente até ser considerado censório. Mas talvez até sirva, não é? Para a bagagem que dali advém. E hoje tu, enquanto diretor, que conselho darias a um jovem que queira ser líder? Não, eu tenho de resistir ao paternalismo. É? Se todos fôssemos dar ouvidos aos mais velhos, eu acho que ainda estávamos todos a ver em cavernas. Ok. Porque aquilo que é a dinâmica social é os velhos serem substituídos por novos. Eu ouvi... Social e natural, se calhar, também. E também, obviamente. Faz parte da lei da vida. E é verdade que, embora haja uma percepção popular de que nós estamos a caminhar para a decadência, não sei o quê, não acho nada disso. Não acho nada disso. Claro que hoje, olhando para a faixa de Gaza e para a Ucrânia, é difícil não acreditar num certo retrocesso civilizacional. Mas havemos de sair destas crises, se calhar, otimisticamente, mais bem preparados do que entramos nelas, e se calhar termos algumas defesas contra Putin, contra Netanyahu, etc., de modo que os povos não se sintam, e já agora aventuras, pronto, que não se sintam fascinados por formas de vida que não devem fazer parte da civilização do século XX. Concordo contigo, totalmente, obviamente. Agora fiquei sem palavras. Não, é difícil. Estamos a viver... Esta questão que estamos a viver são 2 murros no estômago, não sei qual deles o pior. Certo. Não sei qual deles o pior. Acho que está muito bem se a posição de Putin é absolutamente grotesca, não há outra maneira. Esta maneira como desaparece um homem bonito, jovem, decidido, destemido, só pelo crime de pensar diferente, como foi o Navalny. Eu acho que isto é uma coisa que não faz parte do nosso esquema mental, não pode fazer parte do nosso esquema mental. Mas também ver a ligeireza com que soldados, sobre a ordem de um indivíduo que é lunático, que é ultradireitista, que tem a mania que faz parte do povo eleito, atira sobre uma multidão de famintos, com o argumento que estavam a sentir-se
acossados, em perigo. Isto é demais. Já ultrapassou todas as marcas. Já. É a banalidade do mal. Certo. E a banalidade da guerra. Como dizia Hannah Arendt, é mesmo isso. Que permite depois também manter o domínio sobre o povo e sobretudo aquele que é menos esclarecido, ou que prefere até nem pensar. Claro, vejam quem é que nos Estados Unidos, qual é a franja do eleitorado que mais defende o Trump, não é? Rurais e de baixa instrução. É certo. Pronto. E estamos em época eleitoral, mas agora vamos voltar aqui assim para o nosso programa Diz-me o que lês. Antes de irmos à leitura, eu gostava que tu me dissesses, para já se ainda tens mais alguma coisa a referir? Terias aqui horas e horas. Mas também não... Então, diz-me, que outras paixões movem o Gaspar para além da educação? Olha... eu acho que eu trazia aqui até um livrinho que já está muito gasto pelo tempo, que são os poemas de Alberto Caeiro, que eu acho que o Fernando Pessoa tinha razão quando dizia que este era o mestre deles todos. E porquê? Porque tem um ideal de vida que se aproxima um bocado do meu. Eu acho que nós lemos demasiado, nós temos de ler. Ler no sentido de estudar, de nos formarmos, etc. Nos formamos demasiado por pressão de uma estratégia social e económica que nos leva a querer crescer sempre. E se crescemos 10, temos que crescer 12 para o ano. E depois 15. Isto é absolutamente incrível que se pense desta maneira. Porque podíamos viver muito melhor. Não era como guardador de rebanhos, mas com a simplicidade e com a verdade que um guardador de rebanhos desta categoria, portanto, não é um qualquer, mas como este guardador de rebanhos vê o mundo. E acho que a minha vida se pauta um bocado por esta simplicidade. Eu tinha aqui assim, até lembrei-me também de outra coisa, para não... Toda a gente conhece o Alberto Caeiro. Com certeza. Mas havia aqui um poemazinho pequenininho da Sofia de Melo Brainer, que é o Jardim e a Casa, porque eu também passo muito tempo entre o Jardim e a Casa. Pondo mais uma erva aromática, pondo mais um jasmim, uma rosa, enfim, as magnólias e os jasmins. Portanto, gasto muito tempo nisto. E acho que todo o tempo que passo aí é um tempo abençoado. Porque faz com que o nosso mundo seja um bocadinho mais bonito do que aquilo que estava quando os canteiros estavam sem ordem, estavam sem flores, estavam sem... A imagem, então, do jardineiro. Exatamente. E então o poema chama-se O Jardim e a Casa, e é assim. Não se perdeu nenhuma coisa em mim. Continuam as noites e os poentes que escorreram na casa e no jardim. Continuam as vozes diferentes que, intactas do meu ser, estão suspensas. Trago o terror e trago a claridade. E, através de todas as presenças, caminho para a única unidade. É um bocado, até me arrepiei um bocadinho, mas é um bocado essa simplicidade que eu gosto. E outras paixões, a paixão pela simplicidade, sim. Outras também é a música. Claro, eu estava à espera que falasses dela. A música, porque sempre foi... Esqueci-me de trazer outro livro, que também leio, que são as partituras, e neste caso o Cravo Bem Temperado do João Sebastião Bach, que estou a ler também, às vezes com exercícios no piano, já não digo tocar. Que dá para ouvir na vizinhança. Pronto, mas gosto e faz-me uma companhia e leva-me muito quando o faço. E quando ouço também, porque música também é ouvir, não é só tocar. Como a questão do ler dos livros. Ler não é fazê-los. Os livros não é escrevê-los só. Aliás, as bibliotecas estão cheias de muita inutilidade.
muita neutralidade. E há pessoas que têm um fervor quase religioso em contribuir para essa neutralidade. Eu acho que não vou contribuir muito, embora esteja metido em 2 projetos que não vale a pena. Mas acho que valia a pena contribuires um bocadinho. Um bocadinho, eu não sei, mas se for é mesmo um bocadinho e não fazer muito, porque já tenho uma colunazinha mensal num jornal, já me chega para responder ao meu desassossego. E depois, pronto, também vou escrevendo também nas redes sociais, não sei o quê. Foi fácil despir o fato de diretor? Muito fácil. Porque, efetivamente, durante 24 anos, a minha vida e a vida da minha família, eu tenho aqui de referir também a minha mulher, que foi absolutamente incrível no apoio que me deu. Mas durante estes 24 anos, a minha vida pessoal foi muito reduzida. As chamadas interrupções de férias de Páscoa e de Carnaval, já agora, praticamente não existiam. As férias eram reduzidas a 1 semana, 2 semanas. Acho que tive uma vez que tive mais do que isso. Já que tive mais de 15 dias. Mas foi 1 ou 2 vezes. De resto, era estar ali, porque podia ser sempre preciso alguma coisa, e quase sempre era. E pronto, e é assim, portanto, foi muito fácil chegar a uma altura que diz, olha, agora pagam para eu estar em casa. Que bom. E aí bendice a civilização em que estou, o país em que estou, que apesar de los pesares, é um país decente, um país que trata bem aqueles que em algum tempo da sua vida deram alguma coisa por ele. E eu sinto muito feliz, mas muito feliz mesmo, por estar num país que reconhece o esforço que eu fiz para contribuir, enfim, para para que ele fosse também um projeto viável, e ter a vida que tenho, que é boa. Muito bem. Consideras que agora podes ser quem de facto és? Quem eu sou agora? Uhum. É isso, olha, sou um ser muito pequenino. Como eu acho que todos nós somos. Há pessoas que pensam o contrário, mas estão enganados. A Terra visão do espaço não é nada. É um ponto, uma cabeça de alfinete. Depende da perspectiva de onde olhares. Claro. Porque de outra perspectiva não é nada. Rigorosamente nada. E todos nós vamos ficar presos a este nada. Um dia destes, na rádio, já não sei quem era que estava a falar, mas dizia que a nossa imortalidade se reduz a 3 gerações. Quando lá chega. Porque perguntava essa pessoa, que já não sei quem é, à outra pessoa que também já não sei quem é. Vamos pensar, vamos fazer um exercício mental. Lembra-se do seu pai, o que é que o seu pai comia? Sim, lembro-me perfeitamente. E do seu avô. E ele dizia, olha, já sei, era o Fernando Alves, o entrevistador, e o outro era um dono de um restaurante. E do seu avô? Do meu avô lembro-me bastante mal. E do seu bisavô? Nada. Então o seu avô já não vive em si. Bisavô já não vive. Sim. Em si, claro. Pois não, nem nele, nem em ninguém. Porque se ele é o último descendente desse bisavô, dessa pessoa que desapareceu, está desaparecido para sempre. A mesma coisa se passa comigo. Eu nem sequer avô conheci. Portanto, só conheci pai e mãe e sogros, por quem tenho muito afeto ainda. Mas quando este tempo se transcorrer, acabou-se. Eles acabaram. Portanto, a não ser que provas valorosas da lei da morte se vão libertando, como dizia o Camões. Então, mas, mesmo assim, desaparece. Pode ser que, pensando nisso, possas contribuir com mais alguma coisa para as bibliotecas? Muito pouco. Porque as bibliotecas já estão cheias demais de coisas que ninguém lê. Mesmo na minha, que tem, 2.000 títulos, terá, já não é mau,
e que todos os livros foram escolhidos por mim, há livros que estão em segunda fila, já não cabem nas minhas preocupações. Eu vou retirando uns de trás, outros para a frente, de acordo com as minhas prioridades momentâneas, mas a verdade é que muitos já acabaram, já morreram. E, portanto, não vale a pena, sei lá, se a gente falar nestes indivíduos, sei lá, também tinha aqui um para falar que é Yustenar ou o Philip Roth. Está bem, esta gente podia ter escrito até mais um bocadinho. Agora, há muita gente que quer ser sombras desta gente e não é nada. Portanto, se escrevesse, seria apenas sombras de grandes livros. E esses não vale a pena, deixa-os ficar e lê aqueles que são grandes. Ok, foi uma lição de humildade. Não, a vida é assim, nós não somos geniais, muito embora a gente, se for às redes sociais, penso que sim. Toda a gente acha que imbecis são todos os outros, com exceção de si próprios. Sim, é o efeito das redes sociais, é verdade. Então, estávamos a falar daquilo da tua biblioteca, está na altura de falares do livro que escolheste para hoje. Sim. Eu já vi que são vários, mas houve um que teve uma atenção especial. Se eu dissesse, olha, recomendo a obra completa da Sofia, as pessoas iam ficar assustadas. Mas, de facto, os poemas do Alberto Queiro é sempre uma maneira ótima. Podes mostrar assim para a câmara? Ora, isso. Qual é a câmara? É aquela que tu quiseres. Ora bem, este é um poema, é um livro. Esta edição que está aqui foi comprada em 80, na Livraria Victor, em Braga, que já não existe, mas é absolutamente fantástico. Outro livro que eu acho que está entre os meus favoritos, e será sempre um dos meus favoritos, é da Marguerite Yourcenar, Obra ao Negro. Ela tem outros também, como as Memórias de Adriana, etc. Mas este Obra ao Negro é de uma profundidade, de uma sensibilidade, de uma sapiência, de um pormenor. Nós parece que estamos em Bruges, parece que estamos em Münster, parece que estamos nas paisagens que ela descreve. Depois, A Mancha Humana, do Philip Roth. Isto também é um livro absolutamente seminal. E eu gostei muito dele, até porque o protagonista, em determinada altura, sendo muito diferente de mim, também era reitor de um colégio, de uma universidade, e eu, a páginas tantas, estava-me a sentir retratado por Sr. Coleman Silk. O livro que eu vos trago mesmo Sim. é um livro a tua escolha. assim, pequenininho, que é como eu gosto dos livros, pequenininhos. É Morte na Pérsia. Que é Morte na Pérsia, de Anne-Marie Schwarzenbach. Como é que eu cheguei lá? Cheguei lá porque sempre que vou para a hidroginástica, porque a gente tem de tratar dos joelhos, das articulações, para Pataias, ouço a Antena 2, que é a minha estação de rádio preferida. E então há um programa lá que é Volta ao Mundo em 100 livros, da Alexandra Lucas Coelho, que é absolutamente recomendável. E numa delas, ela falou deste livro. E eu nunca tinha ouvido falar neste livro, muito embora ele tenha sido escrito em 1930 e pico, portanto, na primeira metade da década de 30 do século XX. Ele só foi publicado em 1995 e traduzido em português em 2008, se não me engano. Aqui, assim, não sei o que mais gostar. Se é da narrativa, isto é um livro de viagem, mas é um livro de viagem muito sui generis, portanto, em que o livro não existe para dar a conhecer uma paisagem exterior, mas para que a pessoa, a protagonista, a autora, que aqui se fundem, se veja retratada, justificada
ou nada disso na paisagem que vai lendo, que é a Pérsia. E a pessoa que morre na Pérsia é uma amiga, amante da autora, que é uma Ialé. Esta Anne-Marie parece que era um evento, uma coisa absolutamente, uma mistura andrógena de homem e de mulher, que deu muito para a causa também homossexual em Berlim, de início do século. É uma pessoa da mais alta burguesia suíça, de Zurique, mas de uma inquietude, de uma perplexidade perante a vida, de uma solidão, ao fim e ao cabo, enorme. E, obviamente, que também não se encontrou propriamente nas paisagens por onde foi. Pronto, acho que é um livro pequeno, que é uma vantagem. E que se lê, com certeza, com muito prazer. E que se lê com muito prazer. Vão gostar, de certeza. Muito obrigada pela sugestão. Anne-Marie Schwarzenbach. Obrigada pela sugestão. Nós terminamos aqui, a não ser que tenhas mais alguma coisa para nos transmitir. A conversa é com umas cerejas, não é? Sim, certo. Mas agora nem há cerejas, não é o tempo delas. Então, muito obrigada. Foi um prazer, de facto, ter-te aqui connosco. Agradeço imenso teres partilhado connosco a tua experiência e um pouco de quem és e daquilo que lês. Aos nossos ouvintes, peço que fiquem atentos aos próximos programas, com entrevistados da nossa terra, para nos inspirar e ajudar a expandir os nossos horizontes em direção à utopia. Eu sou Anabela Luís e estou convosco aos domingos às 20 horas na Cister FM. Até lá. Obrigada. Até lá.